Atenção, porque o São Paulo anunciou o Birubiru. Quando o Birubiru, não é aquele, né? Evidentemente. Quando o Birubiru, o primeiro Birubiru foi anunciado, olha só, Birubiru, ex-jogador do Fluminense, da Ponte Preta, passou pelo futebol chinês e agora foi contratado pelo São Paulo, é atacante. Isso já é o Twitter oficial do São Paulo. Quando o Corinthians, lá atrás, anunciou a contratação do Birubiru, que veio do Sport de Recife, o Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, na década de 80, disse o seguinte: olha, estamos trazendo o Lero Lero. Não era o Lero Lero, era o Birubiru, que fez história com a camisa do Corinthians, é um dos ídolos da torcida corintiana. Mas agora o assunto é o São Paulo. O São Paulo está trazendo outro Birubiru. Teve um Birubiru também que jogou na lateral esquerda, né, do Bragantino, depois do próprio Corinthians, acho que passou pelo Palmeiras, não tenho certeza. Esse Birubiru passou pelo Fluminense, passou pela Ponte, agora no futebol chinês. Boa contratação, Bárbara? Ele fez uma boa temporada em 2015, um bom campeonato brasileiro pela Ponte Preta. A gente conversava aqui antes do programa começar. O Birubiru vem para compor elenco e eu acho sim que é uma boa opção. O que a gente não sabe é em que posição ele vai atuar, porque ele é um jogador que joga pelos lados, tem velocidade, é de beirada, mas hoje você tem o Rojas, que está machucado, mas em breve vai voltar, e tem também o Everton para jogar pelos lados. Então você teria o Birubiru como opção. Eu não vejo o Birubiru jogando de centroavante, por exemplo. Então, assim, para compor o elenco, eu acho que é um bom jogador, muito jovem ainda, tem só 24 anos, mas também é um jogador baixo, é um jogador rápido, mas baixo, e acho que pode sim ajudar o São Paulo nesse ano de 2019. Agora, incrível, Rafael Rezende, a rotatividade é tão grande, o Birubiru estava outro dia jogando no Fluminense, né? Agora, sim, se você não se lembra, você agora está relembrando as imagens do Birubiru jogando pelo Fluminense. Já foi para a Ponte, da Ponte para o futebol chinês, já está de volta. É impressionante essa rotatividade. Ah, sim. Acho até que ele demorou a voltar, falando especificamente do Birubiru. Ficou praticamente 3 temporadas no futebol chinês, falando de segunda divisão, não da principal divisão lá. O que me chama a atenção, vou nesse caminho que a Bárbara falou, é que por mais que ele seja um jogador leve e que tenha mobilidade, atua mais, já teve período jogando pelo lado do campo. Mas ele atua mais por dentro, se sente mais confortável e é goleador. Desde a base no Nova Iguaçu, por isso chegou ao Fluminense. Jogou muito tempo por dentro como um 9 de movimentação no futebol chinês também. Só que muda bastante a característica. Se a gente pensar no que era o Diego Souza, no que é a chegada do Pablo, para uma utilização do Birubiru como esse cara, né? Como um 9 móvel. Então eu imagino que o São Paulo esteja contratando pensando em elenco e em utilizado pelos lados do campo. E aí entender como vai ser a readaptação dele ao futebol brasileiro. Ele tem 24 anos, assina contrato até 2022. Essa questão do elenco, Paulo Nunes, é importante, né? O calendário do futebol brasileiro tem mostrado isso. O Palmeiras demonstrou isso. Se não tiver elenco, você não consegue chegar no final do ano disputando as principais competições. Eu acho que o São Paulo está indo por essa linha. Você concorda? Não, e além de tudo, né, eu vejo o São Paulo hoje contratando muito bem, né, em todos os setores do campo. Birubiru, concordo plenamente com a Bárbara, ele é um jogador muito veloz, rápido, finaliza bem também, é um jogador que tem qualidade na finalização, então é um jogador assim que vai ser muito útil no decorrer do ano do São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo está pensando não só em ele ser titular, mas principalmente no ano inteiro. Eu acho que o São Paulo contrata muito bem jogadores capacitados, que tem grandes possibilidades aí de dar alguma chance ao São Paulo, né? Eu acho que ele é um jogador que na maneira que joga, do jeito que o São Paulo joga, concordo plenamente com o Rafa, vai mudar um pouco o São Paulo, até pelo Pablo, né, e essa vinda do Hernandes que é magnífica para o time em si, mas eu acho que o São Paulo tem várias maneiras de jogar agora para esse ano de 2019. Participe conosco pela hashtag Seleção Sport TV. Pode participar também pela @Carlos Cireto, que eu vou botar você aqui para cornetar os nossos convidados. O São Paulo teria sido o time que mais bem contratou, melhor contratou no mercado até agora? Ainda tem espaço para o mercado, né? Ainda tem tempo. Os estaduais começam dia 20, 18, 19, 20. Os estaduais começam. Então ainda tem tempo para as contratações. Vai vendo o São Paulo no mercado, a gente vai mostrar para você quais foram as contratações do São Paulo até agora. Thiago Volpi precisava de um goleiro, trouxe um goleiro, ex-figueirense, estava no futebol do México. Igor Vinícius é lateral. Léo Pelé também é lateral, estava no Bahia, né? Jogador que passou pelo Fluminense. Hernanes, essa grande contratação, né? Essa para dar mudar o São Paulo de prateleira. O Pablo também uma belíssima contratação, pelo menos em tese, porque é um jogador
que era pretendido por todos os clubes, foi um dos destaques da temporada, e agora o Birubiru. Tá contratando bem o São Paulo, Bárbara? Eu gosto. E assim, o São Paulo se atentou ao mercado. Ah, tem mais, desculpa. Esses são os Sidão. que saíram. Ah, saídas. Sidão foi embora, Auro, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio foi pro Flamengo, Rony, Shailon e João Paulo. Desculpa que eu te interrompi. Nada, que isso. Eu acho que o São Paulo, principalmente em relação ao Pablo, porque é um jogador que a maioria dos clubes no futebol brasileiro gostaria de contar com esse cara, que é um menino rápido, inteligente, que fez um ótimo campeonato brasileiro. Então, ele vem também agora para mostrar o potencial dele numa equipe como o São Paulo, que vai brigar por títulos. E tenho certeza que ele vai ter muitas oportunidades, porque o São Paulo precisa de um jogador com essas características. Como você mesmo pontuou, o próprio Volpi é um jogador promissor, muita gente fala bem do futebol dele, é um cara que tem uma boa saída, fez um ótimo ano, é um cara diferente. E o Hernanes, que é um ídolo para a torcida, e deixou muita saudade quando acabou saindo do São Paulo nesse último contrato, que foi um contrato curto. Inclusive, ele foi um dos responsáveis por ajudar o São Paulo a deixar a zona de rebaixamento, uma situação que o São Paulo não estava acostumado a viver nos últimos anos. Então, o que eu vejo no São Paulo, que para mim o São Paulo larga um pouco na frente, assim como o Palmeiras, é estar de olho no mercado, buscar as peças que são importantes dentro desse cenário em que ele precisa. Não é um clube que abriu as portas para um monte de jogador, mas ele foi consciente em suas contratações e largou na frente dos adversários. Eu acho que é um Eu tenho curiosidade nesse sentido, porque eu concordo sobre a necessidade de montar um elenco mais numeroso e com mais opções. Isso foi identificado no São Paulo em 2018. Mas tem algumas particularidades nessas montagens de elenco. E sobrar espaço, ou não ter espaço no time titular para Nenê e Diego Souza, pode ser traumático. Em curto prazo, nesse São Paulo. Na última temporada, o Dorival sinalizou desde janeiro que tinha a intenção de contar com jogadores de velocidade pelos lados do campo. Não recebeu os jogadores, recebeu Diego Souza e Nenê. E caiu em março, abril, né? Com uma campanha ruim dentro do Campeonato Paulista. Então, e depois os jogadores chegaram. O Everton chegou, Sim. O Rojas chegou e o São Paulo cresceu com um elenco mais homogêneo. Poucas opções, mas um time titular com as peças mais bem encaixadas. Eu não vejo esse São Paulo com tanta tranquilidade assim, por mais que tenha se movimentado bem no mercado, para utilizar. Uma coisa é você ter um elenco vasto com jogadores que brigam por um lugar ao sol, que são destaques recentes. Aí, como você citou o Palmeiras, cabe até a comparação. Você tem um Rafael Veiga, você tem um Zé Rafael. É diferente no status de ter o Diego Souza, de ter o Nenê esperando a oportunidade. E acho que Hernanes, Nenê, Diego Souza e Pablo brigam por 2 vagas. O Rafael levantou uma bola interessante que eu vou jogar para o Paulo Nunes aqui. Que foi jogador de futebol e um medalhão. Paulo, você foi um medalhão, né? Foi um craque, foi um medalhão. Ele faz biquinho quando vai para o banco de reservas. O Nenê fez biquinho esse ano. Mas os jogadores do Palmeiras não fizeram tanto biquinho porque o técnico era o Felipão. Talvez porque o técnico era o Felipão. Ou é o Luiz Felipe Scolari. Como é que o técnico faz para administrar os egos do elenco? Você disse tudo. Isso vem do treinador. Se o treinador não tiver essa capacidade, né, de cuidar do elenco fora do campo, principalmente no vestiário, se ele não tiver essa postura, se não tiver essa força, perde. Aí o jogador cresce, né, e o jogador contamina, se quiser, contamina outros jogadores. E isso atrapalha bastante o trabalho no dia a dia. Agora, a questão do Nenê e principalmente do Diego Souza já vem do treinador passado. Cabe ao novo treinador agora de São Paulo, se tem esse poder, essa força, como a gente diz no futebol, as costas largas, para colocar um jogador desse no banco. E aí tem que bancar. E aí quem banca é quem é? O treinador, a direção. Se a direção não está com o treinador, perde o grupo, perde o elenco.